Ok. Bom dia a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre tópicos de álgebra comutativa, né? Ok, então na aula passada a gente introduziu a noção de limites projetivos, né? Vamos lembrar então alguns conceitos, né? Então consideremos um conjunto ordenado I. Então lembrando que para nós essa relação aqui é simplesmente uma relação antissimétrica e transitiva, né? Não é exigida a reflexividade, né? Alguns autores exigem também a reflexividade, mas a princípio essa relação aqui é simplesmente antissimétrica e transitiva, tá? Ok, bem, fixado um anel, né? Vamos anotar aqui em todo momento para nós, A vai ser um anel, certo? Quando estou falando de anel, estou indicando um anel comutativo com unidade, é claro, certo? Um anel fixo, tá? Então, um sistema inverso ou projetivo de amódulos, correto? Vai ser um par indexado no conjunto I, né? Seria um par, olha, formado por duas coleções. A primeira delas, os MIs, I variando no conjunto de índices I, representam amódulos. Então, cada um desses MI são amódulos. E a outra coleção está formada por homomorfismos alineares φ e J, toda vez que I menor ou igual que J, tá? Então, toda vez que I menor ou igual que J, você vai ter um homomorfismo φ e J, está indicado aqui. Esses φ e J partem do MJ, que seria o módulo que está indexado por J, onde J é o maior, por isso que se chama inverso, né? Parte de MJ e leva os elementos até MI. Então, como indicado, todos esses caras aqui são homomorfismos. Tá? Então, esse par formado por essas duas coleções, né, de módulos e morfismos, φ e J, toda vez que I menor ou igual a J, chama-se um sistema projetivo ou sistema inverso de amódulos indexado por I. Não é isso? Tá, desculpa, mas antes disso, né, a condição aqui para ser um sistema inverso ainda está faltando. Perdão. É que esses mapas aqui tem que satisfazer a seguinte condição, tá? A seguinte condição. Toda vez que você tem essa cadeia aqui de índice I menor ou igual que J, menor ou igual que K, né? Então, como I menor ou igual a J, você vai ter um mapa φ J de MJ para MI, tá? MJ para MI. Como J é menor ou igual a K, você vai ter um homomorfismo de MK para MI, é o φ e K, não é isso? E como K, né, por transitividade, vai ser maior ou igual que I, não é isso? Então você vai ter de MK para MI, não é isso? E de J, K maior ou igual a J, você vai ter o φ JK, certo? Ok, então o que é exigido é que essa composição aqui, nessa composição φ e J composto com φ JK, seja igual a φ e K. Esses diagramas aqui tem que ser comutativos sempre que você tem três índices de tal forma, e JK, de tal forma que I menor ou igual a J, menor ou igual a K. Ok? Bom, então, agora sim, né? Agora sim, este par, né, vai ser um sistema inverso ou projetivo de amódulos, certo? Então, é isso. Uma coleção de amódulos, juntamente com uma coleção de homomorfismos para todo par de índices, de tal forma IJ, de tal forma que I menor ou igual que J, satisfazendo essa condição aqui que acabamos de falar, certo? I menor ou igual que J, menor ou igual a K, tem que ser satisfeita essa
composição aqui. Tá, então, algumas vezes, alguns autores, exigem que a relação de ordem seja também reflexiva. Tá, ok? Então, quando for o caso, então faz sentido falar da φ e I, porque I vai ser menor ou igual a I, pela reflexividade. Então, nesse caso, é exigido que os mapas φ e I sejam justamente as respectivas identidades, ou seja, a aplicação identidade de MI, que de fato vai ser um homomorfismo. E outras vezes, é exigido que esse conjunto de índices, quer dizer, essa ordem sobre esse conjunto de índices I seja um conjunto dirigido. Aliás, eu deveria ter escrito aqui que I com essa ordem, é um conjunto dirigido, certo? O que significa isto, ser dirigido? Que dados dois índices I e J, quaisquer, tá? Não necessariamente relacionados, a princípio não tem nada a ver. Então, o que significa ser dirigido? Que exista um terceiro índice, K, de tal forma que I seja menor ou igual a K, e por sua vez, J seja menor ou igual a K, ok? Muito bem, então, dado um sistema inverso, ou projetivo de A módulos, a gente definiu, correto, o limite inverso, o limite projetivo também, da seguinte forma, tá? Isso aqui vai estar formado por todos as funções de escolha, ou seja, que moram dentro desse produto direto, certo? Então, a princípio vai ser um subconjunto do produto direto com a seguinte condição. Olha, veja aqui, toda vez que I é menor ou igual a J, acho que eu vou anotar aqui melhor. Se você tem um par de índices I menor ou igual a J, certo? Então, automaticamente, você vai ter esse homomorfismo, pela própria definição do sistema inverso, que vai de MJ para MI, correto? Bom, então qual é a exigência para que essa F esteja aqui em MI? Então, olha, você vai ver pela definição de F avaliado em J vai estar em MJ. Então, esse FJ, vai estar em MJ. E via esse mapa aqui, já vai ser um elemento, vai ser um elemento de FJ. Então, o que vai ser exigido é que esse respectivo FI seja justamente a imagem via FJ do FJ, tá? Então, vamos anotar aqui. FI, FI tem que ser igual a φ e J aplicado em F aplicado em, desculpa, F aplicado em I, F aplicado em I, certo? F aplicado em I. Então, aqui, ó, F aplicado em I tem que ser igual a φJ de F aplicado em J, toda vez que I menor ou igual que J. Sempre que você tem um par, de IJ de tal forma que I menor ou igual a J, para que essa F more dentro desse conjunto, é exigido essa condição aqui. Aqui estamos explicando, certo? Com diagramas, o que está acontecendo, correto? Obviamente, nem sempre essas Fs têm essa propriedade, então é exigir essa propriedade justamente para estar nesse limite, tá? Então, a primeira coisa que você observa é que o zero, a função zero, a função de escolha zero, o elemento zero do produto direto, pertence, certo, ao limite projetivo,
Lembre-se que essa função 0, né? Essa função de escolha 0, né? Ela é a seguinte, né? Ela vai de i para a união, porque vai ser uma função de escolha, a união dos MIs, né? E a cada índice i faz corresponder o zero respectivo de MI. Obviamente, esses zeros vão mudar conforme muda o índice, né? Cada módulo tem o seu próprio zero. Aqui a gente está indicando todo mundo por zero, tá certo? Mas lembre-se que a cada i estamos fazendo corresponder o zero de MI, tá certo? Então, esse daqui naturalmente vai ser uma função de escolha, e ela vai satisfazer essa condição, porque aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. E como esse aqui é um homomorfismo, leva o 0 em 0. Tá? Portanto, essa função 0 pertence a isto aqui, correto? E você pode verificar, portanto, já esse limite é diferente do vazio, não é isso? E você pode verificar facilmente que se você tem F e G, dois elementos, né, aqui, dentro desse limite, né, então, para todo par de índices I menor ou igual a J, são satisfeitas as condições, essas daqui, ó. F em I, né? Vai ser φ igual a J em FJ, é a mesma coisa para G. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, né? F em I vai ser igual a φ i J em FJ, não é isso? Pela definição. E a mesma coisa vai acontecer com G, tá certo? φ i J em G em J, correto? E então, né, então, por causa disso, a gente vai ter que f mais g, essa função aqui aplicada em i, por definição é f em i mais g em i, né? Vai ser igual à soma desses dois caras. Só que esse φ j é linear. Então, como ele é linear, né? É linear, respeita a soma. Então, você vai ter em f em i mais g em i, correto? E isto aqui vai ser igual a φ i j em f mais g aplicado em i, correto? Isso aqui, então, implica de que f mais g pertence a esse conjunto aí. A princípio ele é um conjunto, né? Estamos mostrando que ele realmente é um submódulo. Esse aqui já mostra, né, que está fechado com relação à soma, mas se você considera um escalar, né, se A é um escalar, é fácil ver também. Inclusive aqui a gente pode colocar, né, um escalar, né, escalar aqui, né? Aqui multiplicando por A, vai respeitar, né? Então, fácil ver que se A é um escalar qualquer, tá? É fácil verificar que A vezes escalar também é um elemento desse conjunto, não é isso? Desse conjunto. Tá, então agora, isso aí implica, né, de que esse não é um subconjunto qualquer. Isso aí está mostrando que esse conjunto aqui realmente é um submódulo do produto direto. Tá ok? Então, submódulo do produto direto. Em particular, ele mesmo vai ser um módulo, correto? Muito bem, então esse submódulo, esse módulo, é chamado de limite inverso ou limite projetivo, tá certo?
Tá, então esse cara aqui, que já tem a estrutura de A módulo, né? Certo? Ele é um submódulo do produto direto, tá? Ele vai ser chamado o limite projetivo ou inverso, tá? Limite projetivo ou inverso do sistema inverso dado, tá certo? Do sistema, né? Tá bom? Porque ele vem com toda essa informação, né? Para falar de limite inverso ou projetivo, você tem que ter, a princípio, um sistema inverso, né? Toda essa informação aqui, esse par, tá certo? Então, o nome seria limite inverso projetivo do sistema que a gente escreveu aqui. Vamos anotar esse sistema, vamos chamar de esse sistema, tá? Então, limite inverso é o projetivo do sistema S. Do sistema inverso, o projetivo, né? S. Tá? Vamos colocar aqui, né? Muito bem. Uma observação, tá? Interessante é a seguinte. Se uma observação olha, se cada, ou melhor, se você tem uma família, digamos, melhor, se cada MI fosse, vou chamar assim, ó, RI é um anel, tá? Um anel comutativo com unidade, certo? Então aqui não tem nada a ver, por favor, esqueçam esse A. Eu não estou dizendo nada que ele vai ser um módulo sobre A. Digamos, se cada um desses daqui é um anel, tá certo? Um anel, tá? Então, a primeira observação é que esse produto direto dos anéis, da mesma forma como a gente definiu antes, né? Ou seja, como aquele produto cartesiano formado, né? Ou seja, formado pelas funções de escolha. Ele daqui vai ter um produto natural, né? Ou seja, f por g aplicado em i vai ser igual a f em i, g em i. Ele já tem a estrutura de grupo, né? Isso é um grupo, certo? Já vimos isso daqui, é um grupo. E além disso, com essa operação aqui, este daqui vai ser um anel. Este daqui é um anel, por favor. É fácil verificar que isso aqui realmente vai ser um anel, tá? Então, né, este objeto aqui, esse subconjunto, eu posso falar daqui como um subconjunto com essas propriedades, né? Olha, dos RI, né, esse limite inverso, esse conjunto formado por todas as funções de escolha, né? Então, todas as funções dentro desse anel, né? Com essa condição aqui, ó, f em i é igual a φ e j em fj. Sim, vamos exigir agora, se antes disso, né? Por favor, eu vou exigir, por favor, nesse contexto, que esses φ e j, lembra esse φ e j que vai do RJ para RI, tá? Vamos exigir que esse mapas aqui sejam homomorfismos de anéis. Homomorfismos de anéis, tá? Então, quando a gente falou de um sistema inverso de amódulos, né? Era exigido que esses caras aqui sejam homomorfismos de amódulos. Tá, então esqueça esse A, esqueça. Então aqui você vai substituir por homomorfismos de anéis. Tá certo? Ok, então, né? Então, pode ser demonstrado facilmente, seguindo as mesmas ideias que antes, que esse subconjunto do produto direto que acabamos de definir, né, vai ser um subanel,
do produto direto, tá? Então, esse cara aqui vai ser um subanel, tá? É um subanel do produto direto. Portanto, ele mesmo vai ser um anel também, correto? Essa é a ideia. Tá? Então, no caso que você tem um sistema inverso formado por anéis comutativos com unidade, todo mundo, tá? Então, esse daqui também vai ser, ou tem a estrutura de anel. Na verdade, ele vai ser um subanel do produto direto, tá? Muito bem, então alguém pode perguntar qual é a unidade, a identidade aqui, né? A identidade. Olha, rapidamente, a identidade, né, que vai ser uma função de escolha, vai ser aquela que a cada índice i, né, i variando aqui, né, em i, a cada índice i, vai fazer corresponder o vou anotar aqui, i, a unidade do anel RI. Cada RI, né, tem sua própria identidade. Então, a cada índice você faz corresponder esse elemento unitário, i. Então, muito bem. Então, é fácil ver agora, né, que realmente ele vai ser a identidade desse produto aqui. Por quê? Olha, se aqui você multiplica no lugar desse G por 1, segundo a definição vai ser F em I vezes 1 em I. Só que F e 1 em I é a respectiva unidade. FI está em RI, multiplicado por 1 de RI, vai ser o próprio FI. Tá? Muito bem. E então, né, então como esses homomorfismos de anéis levam 1 em 1, certo? Então, o 1 de J vai ser levado em 1 de I. Não é isso? Portanto, a função 1 vai satisfazer essa condição. Porque aqui você vai ter 1 de I e aqui vai ser φ e J de 1 de J. Mas, por causa disso, a identidade de RJ é elevada na identidade de RI. Então, satisfaz essa condição, tá? Então, o elemento 1, né, pertence realmente a isto aqui. Muitas vezes, alguns autores, né, usam coordenadas genéricas para escrever o produto direto, né? Então vamos ver aqui uma pequena observação também. Aliás, estamos dentro da observação, né? Então, o seguinte, né? Algumas vezes, né, os autores escrevem da seguinte forma, né? Tanto para módulos ou anéis, né, usam essa notação aqui, ó, como se fossem sequências, né, indexadas nesse conjunto de índices I, correto? X, I, tá? Então, né, usando esse daqui, o 1, né, esse elemento aqui, seria essa sequência aqui. Todos os 1Is, não é isso? Tá, mas a gente não acostuma a escrever 1I, né? Simplesmente escreve 1. Né? Entende-se aqui que esse 1, na posição iésima respectiva, representa a identidade de RI. Correto? Muito bem. Mas nós vamos seguir usando a notação dos elementos do produto como funções de escolha. Beleza? Então, moral da história, por favor. Se a gente tem um sistema inverso de A módulos, como já foi visto, né, de A módulos, então esse limite realmente é um submódulo do produto direto. Beleza? Caso todos esses MIs sejam anéis, o limite inverso também é um anel. Na verdade, um subanel do produto direto e, portanto, um anel comutativo com unidade, né? Onde a unidade é a própria unidade
do produto direto. Aquela função que a cada índice faz corresponder o respectivo elemento unitário de RI. Beleza? Muito bem. Esse produto direto, vamos já ao contexto de módulo, certo? Tem uma propriedade universal. Tá? Então vamos falar aqui da propriedade universal do limite inverso projetivo de módulos. Tá? Qual é essa propriedade universal? Certo? Universal. Olha, antes de anotar em si a propriedade universal, observe o seguinte. Para cada índice I, nós vamos denotar com π de I, a projeção canônica do limite inverso, tá? Olha, eu vou usar aqui vou usar J variando, porque esse I aqui que eu estou considerando está fixo, tá? Então eu vou colocar aqui J, certo? J está variando, esse I está fixo, né? Alguns me consideram colocar I também aqui. Então quem vai ser? Este vai ser um mapa que vai para MI, tá? E como ele está definido? A cada elemento f, que é uma função de escolha daqui, você vai fazer corresponder naturalmente f em i. Faz sentido, né? Porque f em i vai ser um elemento de MI, correto? Então, veja bem, isto daqui, o π, não é outra coisa que a restrição da projeção, não é isso? Canônica do produto direto. Porque veja bem, a gente tem aqui produto direto, né? Os J variando aqui em MI. Se não estou enganado, na aula passada a gente denotou dessa forma, né? Ou talvez eu troquei aqui, mas não interessa. O que importa é esse aqui, a projeção canônica, certo? E então, o limite inverso, né, foi construído como um submódulo do produto direto. Então, daqui a aqui, naturalmente, está o mapa inclusão. Certo? Esse mapa aqui é um mapa inclusão. Cada F faz corresponder à própria F. Isso aí vai ser, obviamente, um homomorfismo de módulos. Então, se você faz a composição desses dois, vai ser o πi. Porque, veja bem, aqui você pega um F, via essa inclusão elevado o próprio F daqui. O que faz esse PI? Esse PI aqui, o que faz é projetar este cara em MI. Como? Simplesmente avalia F em I. Não é isso? Ok. E o PI foi definido justamente dessa forma, né? Cada F faz corresponder o FI, tá? Ou seja, o que estou dizendo, em outras palavras, é que cada um desses PI não é outra coisa que a restrição desses PIs para o limite inverso. Talvez, na aula passada eu troquei, chamei um de PI, outro PI, certo? A notação talvez pode mudar, mas o que interessa são as ideias, tá certo? Muito bem. Ok. Então, como é uma composição de homomorfismos, esse daqui é um homomorfismo, este daqui é um homomorfismo, então cada um desses πi é um homomorfismo também. Cada πi é um aomomorfismo, é alinear. Isso que estamos querendo dizer. Então, olha, esses homomorfismos têm um comportamento bom com relação àqueles mapas Φ e J que aparecem
dentro da definição de sistema inverso. Então, note que se I é menor ou igual a J, né? Vamos ver aqui, olha, você tem, então, o limite, aqui é inverso, né? Aqui estou considerando J, então, deixa eu somente trocar este aqui por K, para indicar que I e J são, I e K, aliás, é um par de índices, né, com essa condição, porém fixos, né, dois índices, I e K, desculpa, fixados, tal que I menor ou igual a K, tá? J está variando. Ok, então, daqui para MK, você vai ter a projeção, né, πk. E, obviamente, você vai ter também o πi, né? Certo? E pela própria definição do sistema inverso, como I menor ou igual a K, você tem o mapa que vai de MK, MI, que nós estamos denotando Φ e K. Certo? Então, observe o seguinte, se você considera um F aqui, né, via πk, né, isto faz corresponder o F aplicado em K, por um lado, não? E então, como esse F pertence a... Aliás, ainda não. Deixa aqui. A F faz corresponder FK. Então, via esse mapa, esse cara aqui vai ser levado em que elemento? Em Φ e K de F em K, correto? E por outro lado, esse F aqui, esse F elevado via πi, esse F, na sua projeção, ou seja, Fi, tá? E então, agora sim, como F pertence ao limite inverso, né, a condição exigida é que justamente Fi seja igual a Φ e K em FK. Então, em outras palavras, esse diagrama vai ser um diagrama comutativo, tá certo? Então, nesse sentido é que esses mapas, essas projeções, têm um bom comportamento, né? Quer dizer, Φ e K composta com πk vai ser igual a πi. Tá certo? Muito bem. Agora sim podemos falar da propriedade universal. Tá? Então vamos lá. Então agora sim, né? Teorema, né? Que é a propriedade universal, né? Teorema, deixa eu aqui anotar com vermelho isso aqui, né? Tá, teorema, a propriedade universal. Tá? Qual é essa propriedade? Agora sim vamos falar dela. Tá? Então, olha, se você considera, se digamos, L é um A-módulo, melhor, deixa eu ver como a gente vai escrever aqui. Vamos anotar aqui melhor. Sejam L um A-módulo. Então vai ser dado um A-módulo, né? Juntamente com uma coleção de, vamos chamar aqui, chamar de Φ não, eu não quero usar Φ, usar θ, tá? E θi, tá? Uma coleção indexada por I de homomorfismos que vão de L para
cada um desses MI, tá? E variando aqui, uma família de homomorfismos, indexada por I, é claro, né? Uma família de homomorfismos tal que eles têm um comportamento semelhante a esses negócios aqui, ó, a esses negócios, tá? Então, tal que toda vez que I e J são índices de tal forma que I menor ou igual a K melhor, né? Para usar a mesma coisa que a gente está anotando antes. Tal que se I menor ou igual a K, né? Tem um comportamento semelhante a esse daqui, ó. Só que no lugar de picar, θk, tá? Vamos anotar aqui. Φ e K composto com θk seja igual a θi, não é isso? Ou seja, vamos anotar aqui melhor, né? É dada uma família de homomorfismos que partem desse módulo L, né? Então você vai ter uma espécie de projeções, digamos, né? Um θk aqui, que vai para o respectivo MK, né? O θi, que vai para o respectivo MI, e daqui a aqui tem um mapa que define o sistema inverso, Φ e K. Então nós estamos exigindo que esses diagramas sejam comutativos, certo? Tá, ele já vem dentro da informação, né? Ou dentro das hipóteses. Então é dado um módulo juntamente com uma família indexada por I de homomorfismos que partem de L em MI, com a propriedade de que para todo par de índice I menor ou igual a K, certo? É satisfeita essa condição aqui. Tá certo? Então, agora sim. Então, nessas condições, nessa situação aí, vai existir um único homomorfismo θ que parte de L para o limite inverso, né? Para o limite inverso, certo? Um homomorfismo, existe um único θ, aliás, existe um único, vou anotar aqui melhor assim, então, existe um único, né, homomorfismo θ, certo? Homomorfismo θ, que vai de L para esse daqui, tal que, certo? Olha, o seguinte, L aqui para MI, né? Então, aqui vou chamar J melhor, por favor, J, tá? J aqui, para estar de acordo que chamei antes, certo? É apenas um motivo didático, na verdade. Certo? J está variando aqui, J está variando aqui, J, né? Tá, então é o seguinte, para cada índice, né, MI, índice fixado, você tem, já dentro da hipótese, esses mapas aqui, né, θi, certo? Daqui a aqui, vem as projeções, π, e então, aqui vem o θ, tá? Então, é exigido que π composta com θ seja justamente θi para todo índice I
Tá? Essa é a propriedade universal. Tá? Então, em outras palavras, né, o limite inverso, certo? Não vem somente equipado pelo submódulo esse daqui, como submódulo do produto direto. Ele também, né, ou faz parte dele, essa coleção de mapas, essas projeções aqui, por favor. Essas projeções. Né? E essas projeções, já vimos que tem essa propriedade aqui. Tá? Então, o teorema da propriedade universal está dizendo que o limite inverso, juntamente com essas projeções, é universal com relação a essas propriedades aqui. Porque se você dá outro módulo, né, juntamente com homomorfismos que vão de L a MI, que fazem a mesma coisa aqui, essa brincadeira aqui, né, que do mesmo jeito que as projeções fazem, então, necessariamente, L e o limite inverso são conectados via um único homomorfismo, de tal forma que π composto com θ seja o θi. Tá certo? Muito bem. Então, graças a essa propriedade universal, você pode mostrar que o limite direto inverso é o único objeto que tem essa propriedade. No sentido que se você tem outro objeto, né, com essa mesma propriedade, vai ser canonicamente isomorfo ao limite inverso. Tá? Muitas vezes, por exemplo, nas minhas notas, eu prefiro definir o produto, o limite inverso, aliás, como um objeto universal, ou seja, que satisfaz uma propriedade universal. Aí, então, como uma proporção, a gente construi esse daí. Tá? Mas como já foi definido de maneira universal, ele vai ser único a menos de homomorfismo canônico. Tá certo? Bom, o que a gente fez aqui é o contrário. Definimos, né, e mostramos que satisfaz uma propriedade universal. Tá? Então, alguns autores preferem uma alternativa e outros essa daqui. Tá? Muito bem, então, como eu já disse, nas minhas notas aparece definido de maneira universal. Bom, prova. Prova, então, qual é a ideia da prova, né? Quem seria esse θ aqui, né? Então, novamente, né? Vamos partir supondo que esse θ existe. Assumindo que esse θ existe, né? Então, vamos ter uma ideia de qual seria a cara desse possível θ. E depois de ter uma ideia de qual seria a cara, você verifica que ele realmente satisfaz. Tá certo? E como a gente partiu da existência dele e ele satisfaz, e blá, 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 realmente ele vai ser único. Né? Então, a ideia aqui vai ser simples. Né? Então, assuma que existe θ. Né? Caso θ existe, né? Caso exista θ, acho que eu não vou anotar aqui, já falei, né? Já falei. Tá? Então, assuma que θ existe. Então, deve satisfazer isto daqui, né? Πi composto com θ tem que ser igual a θi para todo i, não é isso? Caso exista esse daí. Ok, então, aplicando um f qualquer, né? Para um elemento qualquer, deixa eu ver aqui, ó. Para um elemento x qualquer de L, né, para x, um elemento qualquer de L, então tem que ser satisfeita essa condição aqui, ó. Pi em θ de x tem que ser o θi, não é isso? θi em x. θi em x. Correto? Muito bem. Então, esse daqui já dá a ideia, porque, veja bem, esse θ de x, né? Olha, o seguinte. Se você vai pegar um x aqui, um elemento de L, o θ de x tem que ser um elemento daqui. Um elemento daqui, não é isso? Então, esse θ de x deveria ser uma função de escolha.
Não é isso? Uma função de escolha que vai de I para a união desses módulos MI, certo? De tal forma que a cada índice I, θ x, né? Θ x em I, tem que ser um elemento de MI. Beleza? Tá. Olha, mas aqui está dizendo a projeção πi de θ de x. Como é a projeção? Como foi definido isso daqui? Como foi definido nessa função a projeção? Isto aqui não é outra coisa que θ em x avaliado em I. Né? Como a gente calcula πi em f? Como a gente calculou πi em f? Ó. πi em f. Como a gente calculou πi em f? A cada f, cada função de escolha, você faz corresponder a avaliação de f nesse i. Perfeito? Ok, então esse daqui tem que ser θ em x em i. Tá? Mas, por causa dessa condição, isto tem que ser igual a θ i de x. Beleza? Então você define dessa forma o θ. Né? Então, o θ tem que ser de L para, né, o limite inverso, né, MI, MI ou MJ, sei lá. A cada x aqui, fazemos corresponder o θ x, onde θ x é essa função aqui, ó, onde θ x em cada índice I tem que ser definido como sendo o θi em x, tá? Para todo índice I, né? Para todo índice I. Beleza? Tá? Muito bem. Então, esse daí deve ser a cara de θ. E qual é o trabalho? Verificar que, de fato, θ tem um homomorfismo, né? Um homomorfismo, certo? Que está bem definido. Na verdade, inicialmente você tem que verificar que isto daqui está bem definido. Por que este daqui estaria bem definido, né? Por que ele mora aqui? Essa pergunta. Por que ele mora? Então, olha, se você tem um par de índices I menor ou igual a K, certo? Então, esse daqui eu vou chamar J, né? Evitar a confusão. Tá? J, né? Como antes. J aqui, tá? Se I menor ou igual que K, certo? Então, olha, é o seguinte. Quanto seria θ em x em K? Θ em x em K vai ser igual a, pela definição, θk em x. Só que esses mapas θ, né, satisfazem isto daqui, certo? Satisfazem isto daqui, né? Olha, essa condição aqui. Não é isso? Essa condição aí. Tá? Bom, ficar composto com θk tem que ser um θi. Não é isso? Ok, então, se eu aplico φ ik a esse θ x em K, né, vai ser igual a φ ik, né, aplicado ou composto θk em x, mas pela condição, né, a condição, ele já vem com essa condição de que essa composta aqui é θi em x, né, mas θi em x não é outra coisa, pela definição de que θx em i. Beleza? Então veja, isto é igual a isto, tá? Portanto, realmente, θx é uma função daqui, está bem definida. θx, isso aqui está indicando que θx realmente é
um elemento desse conjunto aí, desse conjunto, né, porque essa condição é exigida, certo? E aí, então, né, o seguinte trabalho é mostrar que isso aqui realmente é um homomorfismo, mas isso aí vai ser direto a partir das definições da estrutura de módulos sobre isto aqui, tá? Então ele vai ser linear e obviamente vai satisfazer essa condição aqui, né? Ou seja, que isto aqui, porque a gente partiu disso, né? Se caso exista, então sabemos qual vai ser a cara, né? Isso, então ele vai ser satisfeito de maneira natural, isto daqui, e por causa de que a gente partiu, ele vai ser único, certo? Então, os detalhes você pode completar, certo? Isso aqui vai ser então a ideia da demonstração da propriedade universal desse produto, desse limite inverso, tá? Então agora eu queria apresentar alguns exemplos, né? Os exemplos, tá? Os exemplos. Em geral, na verdade, os limites inversos aparecem, né? Se a gente aparecem em vários ramos da matemática, dependendo da categoria, na verdade, né? Então, por exemplo, se a gente trabalha com a categoria de grupos, ele aceita também limite inverso, a construção é bastante semelhante. Se a gente troca as estruturas, né? Então, em estruturas algébricas, sempre aparece um limite inverso, tá? Agora, se a gente muda de outra categoria, digamos, os espaços topológicos. Então, no caso dos espaços topológicos, né? Acho que já comentei isso aí na aula passada, mas é bom lembrar, né? Deixa aqui, ó. Olha, no caso dos espaços topológicos, aqui. Então, todos esses caras aqui, os CMIs, vão ser espaços topológicos, né? Então, o produto direto tem uma topologia natural, que é a topologia produto, né? A menor topologia que faz que todas as projeções, os PIs, sejam aplicações contínuas, certo? Muito bem. Então, isso daqui pode ser visto como um subconjunto do produto direto, não é isso? Então, automaticamente vai herdar a topologia, ou seja, vai trabalhar com a topologia induzida, né? Então, este daqui é olhado como um subespaço do produto direto. Então, portanto, já tem uma topologia, vai ser um espaço topológico. Mas essa condição aqui, né? Essa condição aqui, certo? Faz com que nem sempre esse espaço aqui seja diferente do vazio, né? Então são exigidas algumas condições adicionais para que justamente essa condição seja satisfeita, né? Ou seja, em outras palavras, quando esse espaço aqui é diferente do vazio. Então, por exemplo, uma das condições que garantem isso é que esses espaços MIs, XI, digamos, sejam espaços compactos de Hausdorff, certo? Então, quando todo é compacto, tem um teorema clássico da topologia geral, que é o teorema de Tikhonov, que garante que esse espaço também vai ser compacto, né? Então, como todos são Hausdorff, tudo isso daqui vai ser Hausdorff, certo? E aí, então, esse daqui vai ser Hausdorff, e você mostra que ele ele vai ser um fechado dentro desse compacto, portanto ele vai ser compacto também. E usando a propriedade de interseção finita, né, você mostra, né, que uma das caracterizações do espaço compacto, você mostra que ele vai ser um subespaço diferente do vazio, tá? Em outras categorias onde são misturadas a estrutura algébrica com a estrutura topológica, os chamados grupos topológicos ou módulos topológicos, isso aqui já naturalmente vai ser diferente do vazio, por causa do que o zero sempre vai estar, né, como a gente viu, tá certo? Muito bem, então de maneira geral você pode definir, né, em
outras categorias, os chamados limites inversos, né? Mas nem sempre vão existir, dependendo da categoria. Muito bem, então voltando a nossos exemplos, a nosso contexto melhor, vamos estudar alguns exemplos, tá? Olha, seja A um anel, vamos considerar aqui A um anel, né? Como exemplo comutativo com unidade, I vai ser um ideal desse anel, tá? Um ideal desse anel, e M vai ser um amódulo, correto? Um amódulo, tá? Muito bem, então a gente pode formar um sistema inverso da seguinte forma, de maneira natural. Olha, vamos considerar os seguintes quocientes. O quociente de A pela potência IN mais 1. Aliás, eu vou trabalhar com M, né? M. Já vou fazer de maneira mais geral aqui. Tá, então vamos considerar o seguinte. M quocientado pelo submódulo IN mais 1 M, né? E que vai para M e M, tá? IN aqui, IN, M, certo? Tá, então por favor, nos conjuntos de índices aqui vão ser os naturais. Os naturais com sua ordem natural, certo? Então, o conjunto dos números naturais com a ordem natural que ele tem, certo? 1 menor ou igual que 2, menor ou igual a 3, essa ordem, beleza? Muito bem, então, podemos definir de maneira totalmente natural esse homomorfismo. O que faz? A cada classe de x módulo IN mais 1, né, módulo IN mais 1M, vamos fazer corresponder a classe de x módulo INM, tá? IN. Isso aqui está bem definido porque os casos, esse aqui tem outro representante, né? Digamos y, né? Então x menos y vai estar em INM, mas como INM está contido, né? Vou escrever aqui IN está contido aqui em IN, certo? Que vão estar todas... quem vão ser os elementos daqui? Vão ser as combinações de N mais 1 produtos de elementos de I, né? E, portanto, eles vão estar em IN, porque é absorvido. Então, o submódulo IN, N e N mais 1 M vai estar contido em um submódulo de INM, certo? Então, se a diferença está aqui, a diferença vai estar aqui. Então, esse mapa vai estar bem definido e ele é naturalmente sobrejetivo, não é isso? Ele é naturalmente sobrejetivo e é um homomorfismo também, né? Um homomorfismo, tá? Então, trivialmente, esse daí vai ser um sistema inverso, né? A gente muitas vezes escreve isso daqui, né? Olha o seguinte, M e M, o primeiro aqui, né? M, de maneira linear, e quadrado M, certo? Aqui o φ1, certo? O primeiro mapa, né? Aqui o segundo mapa, que vai de esse quociente, né? O φ2 e assim, certo? Esse sistema. Alguns consideram o zero natural, né? Então, esse último seria I elevado a zero, que seria o próprio anel. Então, VCM seria o próprio módulo, M quocientado com M seria o zero, né? Certo? Alguns consideram o zero aqui desse lado também, né? Mas a gente não vai considerar, não tem importância, na verdade. Correto? Tá, tudo bem. Então, naturalmente, esse aí vai ser um sistema inverso de amódulos, tá? Porque, olha, se você tem outro índice maior, né?
facilmente pode ser verificado a condição, esta daqui que estou falando aqui. Essa condição, né? Se I menor ou igual que J menor ou igual a K, como é linear dentro dos naturais, se um índice é menor ou igual que outro, menor ou igual que outro, né? Então é satisfeito isso daqui. Então, olha, o que estou querendo dizer aqui, porque esse daqui é um sistema inverso, é o seguinte, né? Se você tem, digamos, um índice N menor ou igual a M, menor ou igual a K, certo? Então, olha, veja bem, a gente tem de M para... Acho que eu não vou verificar isso, tá? Isso aqui já é direto, vou deixar como exercício. Que realmente é um sistema inverso. Beleza? É rápido isso, tranquilo. Tá, muito bem. Bom, então, posso falar do limite inverso, né? Toda vez que você tem um sistema inverso de módulos, né? Nesse caso, o conjunto de índices vão ser os naturais, certo? Os naturais, né? Então você tem automaticamente isto aqui, né? Inclusive temos a cara desse daqui, né? A cara desse daqui. A cara. Então quem são os elementos aqui? Os elementos são funções de escolha. Inclusive aqui vou usar a notação de sequências. Que tal? Sequências. Então os elementos vão ser para cada... uma sequência realmente, né? Porque vai ser indexada pelos naturais. Então vai ser as classes de x na posição n, xn, mais e nm, certo? Essa classe módulo im, né? N variando aqui, com a seguinte condição aqui, ó. Essa condição. Então, por exemplo, se você, vou anotar aqui de vermelho, se você tem a classe xn mais 1, né? Essa classe aqui. Naturalmente, com essa função, vai ser levada em xn mais 1 mais inm, né? Correto? Mas a projeção aqui vai ser o xn. Então, né? Então, esses dois caras têm que ser iguais, por causa da definição de limite inverso, né? Então, em outras palavras, xn mais 1 menos xn tem que estar em inm, tá? Então, a condição aqui, vamos anotar, é que xn mais 1 menos xn, certo? Vai estar em inm. Para todo n maior ou igual a 1. Correto? Olha, acho que está meio feio aqui. Vou escrever assim, ó, limite. Vou escrever aqui melhor. A gente coloca simplesmente n aqui. Tá? Vou escrever melhor isso daqui. Então, vão ser sequências, né? Cada posição xn, a classe de um xn. Esses xn são elementos do módulo, é claro, né? Então, essas classes, módulo inm, né, indexadas por n, com essa condição aqui, ó, xn mais 1 menos xn, pertence a inm, certo? Qualquer que seja o n maior ou igual a 1. Outros autores escrevem essa última condição como dizendo que xn mais 1 é congruente com xn módulo, né? Esse ideal aí, né? inm. Suas classes, módulo esse daqui, são iguais, tá? Bom, o fato é que nós vamos denotar esse objeto aqui dessa forma. Vamos denotar esse objeto aqui dessa forma, tá?
E esse objeto é bastante interessante. Esse objeto aqui é bastante interessante. Mas antes de falar um pouquinho sobre ele, né, a princípio esse daqui é um A-módulo somente. Né? Esse aqui seria um A-módulo, tá? Antes disso, eu vou querer falar sobre a ideia somente, sobre a chamada topologia iádica. Né? A topologia iádica. Certo? Ok, então o que é essa topologia iádica dentro desse módulo M, certo? Ok, então para falar de uma topologia eu preciso definir quem são os abertos dessa topologia, né? Então um subconjunto U de M vai ser dito aberto e aberto, certo? Essa é a definição, né? Estou definindo assim. Sim, para todo elemento de U, né? Estou assumindo que U é diferente do vazio, né? Porque se é vazio, ele já naturalmente, se eu estou tentando definir uma topologia, ele tem que ser aberto. Então, se para todo elemento de U existe um natural, N, né? Um natural, tal que esse conjunto aqui, A mais INM, certo? Esteja contido dentro de U. Tá, então, o que significa esse conjunto aqui? Esse conjunto aqui são as somas de A mais elementos desse módulo, tá certo? Então, ou seja, em outras palavras, essa topologia aqui foi definida de tal forma que esses conjuntos aqui, IN e M, sejam um sistema fundamental de vizinhanças do zero, tá? Portanto, trata-se de uma chamada topologia linear. Então você pode verificar que de fato isso daí é uma topologia, tá certo? Uma topologia. E essa topologia é justamente chamada de topologia iádica. Então, nesse contexto, a gente pode falar de convergência. Tá? Então, aqui, ó, o que significa dizer que uma sequência em M, vou pegar uma sequência xn, certo? Seja xn uma sequência de elementos do módulo, tá? Uma sequência em M, né? Em M. Vou falar de convergência. Então, dizemos que xn converge, né? Dizemos que xn converge para um x, elemento do módulo, tá? Que essa sequência aqui, xn, converge para x, certo? X, um elemento do módulo, se acontece o seguinte, né? Tá? Ok, se para todo natural, para todo n natural, existe um natural, digamos, K, que vai depender desse natural aí, um K de n, para notar que simplesmente depende, de tal forma que acho que aqui eu vou escrever K melhor, ao contrário, deixa eu ver aqui, tá? Acho que vou anotar o seguinte, mas agora eu vou explicar. Para todo K natural, né, existe, vou chamar um L, que depende desse K, né, um natural, tal que se N é maior ou igual que SL, então a diferença de xn, por isso que eu troquei, né? Para falar aqui, estou indexado por N, sequência está indexada por N, né? N aqui, N indexado por N, tá? Então essa diferença xn menos x mora dentro desse IKM. Tá? Olha, porque no contexto
clássico, né? Quando a gente fala de convergência, por exemplo, vamos pensar análise na reta, né? Então a gente fala de convergência, então escreve para todo epsilon maior que zero, né? Isso existe um natural, né? Tal que a partir de índices que sejam maiores ou iguais que esse natural, a distância, né, entre xn e x seja menor que epsilon, certo? Mas afinal, né, esse epsilon aí, certo, representa uma distância, certo? Pode ser vista como uma bola centrada na origem do raio L, certo? Ou é associada, melhor, é associada. Dizer, por exemplo, no contexto real que xn menos x menor que epsilon, ao final isso daqui significa dizer que xn menos x pertence ao intervalo menos epsilon, não é isso? Tá? Então, esse daqui seria uma vizinhança do zero, tá? E essa vizinhança do zero vai ser trocada por isto aqui, IKM. Ele vai ser trocada por isso. Justamente a topologia iádica, ela foi definida, né, de tal forma que estes submódulos aqui formem um sistema fundamental de vizinhanças do zero, ou seja, no sentido que qualquer averto que contém o zero vai ser união desses caras aqui, né? Então, transladando para cada elemento, você tem definida toda a topologia, né? Porque afinal, né, esses daqui são, quer dizer, a coleção formada por todos esses daqui, A mais INM, formam a base dessa topologia iádica. Então, as vizinhanças fundamentais do zero seriam esses caras aqui, INM. Então, dar o epsilon seria dar esse daqui, dar esse daqui, ou seja, dar o K equivale a dar esse daqui. Tá? Então, a partir de um certo índice suficientemente grande, esse xn menos x tem que estar aqui. Isso em analogia com o epsilon. É uma reinterpretação da noção de convergência usual para contexto de módulos dentro dessa topologia. Perfeito? Muito bem. E assim como a gente pode falar de convergência, também podemos falar de sequências de Cauchy. Tá? Então, vamos anotar aqui uma sequência xn em M é de Cauchy, é dita de Cauchy, ou sequência fundamental, é dita sequência de Cauchy, né? Sequência de Cauchy, da mesma forma, né? Agora acho que a definição já vai ser mais clara com a explicação que a gente deu, com a analogia, né? Sim, para todo K natural, damos um K natural, portanto, IK, né? IK de N, seria, IK de M seria a vizinhança. Existe, né, um L, que depende de K, né? Muitas vezes a gente não coloca L que depende de K, já está implícito, né? Tal que se M e N são dois índices maiores ou iguais que L, então a diferença xm menos xn tem que estar nessa vizinhança do zero aqui. Tá? Então esse daqui é uma sequência de Cauchy, beleza? Muito bem. Ok, então você pode mostrar, né, que toda sequência convergente é naturalmente uma sequência de Cauchy. Então é fácil verificar isso, inclusive no caso, segue as mesmas ideias que do caso clássico, né? Até mais simples, inclusive. Tá bom? Muito bem. Bem, a gente vai dizer, né, dizemos que M é completo com relação a essa topologia iádica, né?
dizemos que M é iadicamente completo, certo? Eu estou dando apenas as ideias disso aqui, tá? Existe toda uma teoria com relação a esses completamentos que estamos falando. Iadicamente completo, né? O que a gente espera de um espaço completo? Por exemplo, os espaços métricos, o que significa que o espaço métrico seja completo? Tá, a definição é que toda sequência de Cauchy, né, tem que ser convergente, ou seja, que seja válida a recíproca, já que toda sequência de convergente, de Cauchy, mas a recíproca não necessariamente é verdade, né? Por exemplo, no caso dos racionais, temos sequências de Cauchy que não convergem, justamente, completamente são os reais, que já ele é um espaço completo, né? Então, em geral, né, a gente pode falar dos espaços métricos completos, e todos eles, caso não seja, aceitam um completamento, certo? Que é descrito nos cursos de espaço métrico, de análise funcional, tá ok? Muito bem, então, o que espera-se? Outra coisa, quando a gente fala de espaço métrico, eles já são Hausdorff, todos os espaços métricos são Hausdorff, vale a separabilidade. Então, a primeira coisa que um espera para que seja completo é que seja Hausdorff e que, além disso, toda a sequência de Cauchy seja convergente. Então, sim, então as duas condições. M é Hausdorff com relação à topologia iádica, essa topologia é separada, né? Hausdorff, certo? Em todo momento, bom, melhor vou anotar, com relação à topologia iádica, certo? Acho que o contexto está claro, né? Certo? Por favor, esse M está equipado com a topologia iádica, tá? Então, se M é Hausdorff e toda a sequência de Cauchy, né, com relação a essa topologia, é claro, né, estamos nesse contexto, toda a sequência de Cauchy é convergente, tá? Tudo bem. Isso aí seria a definição, né? Então, a pergunta seria, e que tem a ver tudo isso aqui que estamos anotando com aquele limite inverso? Ó, tá lembrado isso aqui? Onde que vai participar esse limite inverso? Tá, então a continuação é o seguinte, vamos anotar, deixa eu aqui abrir mais folhas. Certo? Aqui temos. Aqui paramos, aqui temos. Muito bem. Considere agora o seguinte homomorfismo. Considere o ahomomorfismo. Iota, certo? Que vai de M para esse M chapéu. Certo? O M chapéu, lembre-se que por definição, né, foi definido como sendo o limite inverso, né, N variando aqui, desses quocientes M e NM, tá certo? E o que ele faz? Olha, esse daqui é definido de maneira natural. A cada x e m vão fazer corresponder, né, a um elemento aqui, que seria uma sequência. A sequência formada, né, em cada posição pela classe de x módulo e nm, correto? Tá? Isso aqui vai estar bem definido, pertence ao limite, porque caso você tenha um índice maior, a diferença, né, para estar, olha aqui, ó, para estar no limite inverso, você tem que ter que xn mais 1 menos xn tem que estar em nm. Só que ambos, nesse caso aqui, são iguais a x menos x é 0. E 0 está nesse INM, porque é um módulo, correto? Um submódulo.
E aí você verifica que isso aqui realmente é um homomorfismo. Chama-se o homomorfismo usual canônico. Canônico, tá certo? Nônico. Homomorfismo natural. E então, aqui vem a proposição que conecta o teorema, melhor. Bem, proposição bacana. Proposição bacana. Olha, M com a topologia iádica vai ser iadicamente completo. Yes, iadicamente completo. Iadicamente completo. Se somente sim, completo, se e somente sim, esse homomorfismo aqui, esse iota, é uma bijeção. Na verdade, é um isomorfismo, né? Olha, porque esse daqui já é um homomorfismo. O que está faltando para ser um isomorfismo? Apenas que seja bijetiva, tá? Então, se somente se isto aqui é uma bijeção, tá? É uma bijeção. Então, quando esse homomorfismo aí é um isomorfismo, né? Que vai acontecer? Que M vai ser iadicamente completo, ou seja, vai ser Hausdorff e toda a sequência de Cauchy vai ser convergente, e reciprocamente. Tá? Olha, eu vou deixar essa proposição aqui anunciada, a proposição um pouquinho longa, mas eu vou dar essa demonstração aqui, que é interessante, na próxima reunião, tá? Então, antes de acabar, né? Então, por isso é que, por causa disso aí, é que, desculpa aqui, esse M chapéu, né? Nosso M chapéu aqui, é chamado de completamento iádico, tá? Então, por tal motivo, né? Por causa disso, por tal motivo, tá? Motivo, esse daqui é chamado de completamento iádico, né? Completamento iádico. Tá? E ele vai fazer muito sentido quando esse ideal é finitamente gerado. Por quê? Porque nesse caso vai acontecer o seguinte, né? Uma pergunta natural é que esse cara aqui, ele tem naturalmente sua topologia iádica. Então a pergunta é, ele é completo com relação à própria topologia iádica? Então a resposta é sim, caso esse ideal seja finitamente gerado. Por exemplo, quando a gente trabalha com anéis noetherianos, né? Que vamos ver depois, né? Onde todos os ideais são finitamente gerados, tá? E bem, olha, eu vou já anotar aqui outros exemplos, dos quais eu vou falar com mais detalhe na próxima reunião, mas quero anotar aqui, né, é o seguinte, né? Olha, dado um anel A, né? Dado um anel A, certo? Nós sabemos, por exemplo, quer dizer, estamos familiarizados com o anel de séries de potências, né? Séries de potências com coeficientes em A na indeterminada X. Pode ser mostrado, e de fato vamos fazer isso na próxima reunião, que isto daqui é um limite inverso, ou seja, isto é isso, mofo ao limite inverso do seguinte: aqui você vai trabalhar com os quocientes do anel de polinômios, quocientados, né, pelo ideal gerado pelas potências naturais de x, tá? Então esse daqui, novamente, o conjunto de índices vai ser os naturais, que é o caso que aparece muito, né? Certo? Mais simples também de trabalhar, certo?
Ok? Então aqui estamos, olha, é o seguinte, o anel de polinômios, né? Estamos cortando pela potência xn. Então estamos considerando apenas o resto de dividir. A partir de potências maiores iguais que n, você corta, fica com esses restos, módulo, né? Isso xn, tá? Então isso naturalmente vai formar um sistema inverso, como vamos ver, tá? E esse limite inverso, vamos demonstrar que vai ser isomorfo ao anel de séries de potência. Outro exemplo que a gente vai apresentar, certo? É o chamado solenoide peádico, tá? O solenoide peádico, que vai ser, por definição, né? Esse limite aqui, o limite R quocientado, certo? Por esse daqui, PNZ. Esse P aqui vai ser um número primo, tá? P vai ser um número primo, certo? P é um número primo. Então essas potências aqui, eles não, olha, R é um corpo. Eu não estou vendo esse aqui como anel. Eu estou vendo esse daqui como Z módulo, como grupo abeliano, tá? Como grupo abeliano, tá certo? Então este daqui vai ser, já na próxima aula a gente vai falar com mais detalhes, né? Opa, este daqui, né, como grupo abeliano, tá? Então este daqui como Z módulo, né? Dizer grupo abeliano é a mesma coisa que Z módulo, certo? Grupo abeliano, né? Ou grupo abeliano, tá? Vamos falar disso daí, tá? Abeliano. Bem, e esse objeto aqui é chamado de solenoide peádico, certo? É chamado de solenoide peádico. Inclusive eu vou falar dos peádicos também, que é um caso particular daquele primeiro exemplo que a gente viu, tá? Só que vamos restringir para os inteiros, tá certo? E um outro exemplo que a gente vai falar na próxima reunião, né? Com alguns detalhes aí, é um objeto que aparece também bastante na teoria, principalmente na teoria dos grupos, né? É o famoso grupo de Pfeffer, certo? Deixa eu aqui, o grupo de certo. Não, mas o grupo de Pfeffer ele vai ser construído como limite direto, tá certo? Tá. Tudo bem. Então, exemplo 4, os peádicos, mas eu acho que vou apagar aqui. Tá? Esse exemplo tá. Tá? Também vamos falar dos limites. A noção dual, não é isso? A noção dual, que seriam os limites indutivos, que seria ou diretos também, né? Indutivos, certo? Ou diretos. Tá? Isso aqui vai ser então tema de nossa próxima reunião. Ok, muito bem, então vamos parar por aqui.